Márcia Velke apresenta As Duas Terras, Livro 1, Memórias Perdidas, Capítulo 12, A Cidade sobre as Águas. Fion olhou pela janela que ficava no patamar da escada. Tinha acabado de se levantar. O sol estava brilhando lá fora, e ele pensava entusiasmado no que faria para se divertir na floresta depois de terminar seus afazeres. Viu a senhora Mabelle conversando com uma rana no pátio, perto da escada que dava acesso à trilha para a Vila Core. "O que uma rana está fazendo tão cedo na casa da árvore?" se perguntou Fion. Seu estômago roncou e ele desistiu de espiar pela janela, descendo o restante das escadas. Estava comendo sua quarta panqueca com geleia quando Mabelle entrou no vestíbulo e subiu as escadas. "Bom dia, senhora. Uma rana estava procurando o mestre Emir?" perguntou Fion curioso, ainda sentado no balcão da cozinha. Mabelle parecia distraída. "Ah, você já acordou, pequenino. Bom dia, Fion. Não, uma rana veio nos avisar para não sairmos da casa da árvore, a não ser que tenhamos um motivo muito forte para fazê-lo." "O quê? Por quê?" exclamou Fion decepcionado. Já tinha feito grandes planos para ele e para os esquilos naquele dia. "Porque parece que um grupo de Azans saiu da região de Sblander e está na nossa região." Mabelle falou sem alarde na voz, parando ao lado de Fion, continuando a descascar algumas batatas. Mas Fion arregalou os olhos. "Azans? Aqui?" disse ele com medo. "Justo agora que nem Caleb nem Mestre Mir estão aqui?" "Os Marranas estão vigiando toda a região e caçando os Azans, Fion. Não precisa ficar com medo." Consolou Mabelle, pegando as batatas descascadas e jogando água sobre elas numa panela. Então virou-se para Willa. "Só quero que me prometa uma coisa. Você só vai sair da casa da árvore acompanhado por mim, entendeu?" "Nem precisa me pedir, senhora. Meu medo já está grande o suficiente para me fazer ficar na casa da árvore até a próxima primavera." Dizendo isso, Fion desceu do banquinho e foi até a janela da sala de jantar, fechando-a. Então virou-se para os esquilos, que comiam pedaços frescos de maçã sobre os travesseiros. "E vocês? Nada de sair também. Vão ficar aqui comigo. É para o nosso bem. Tem Azans lá fora, sabiam?" Mas os esquilos apenas o olharam confusos, continuando a comer seus pedaços de maçã. Fion virou-se para a janela de repente, como se tivesse visto algo, e com visível apreensão aproximou-se mais da vidraça. "Senhora!" chamou o pequeno. "Tem algo fazendo os arbustos se mexerem!" disse ele num tom apavorado. Mabelle veio correndo. "Tenha calma, Fion. Não faz muito tempo que uma rana saiu daqui. Eles estão vigiando as redondezas." Mabelle tentava manter Fion calmo, mas também olhava atenta para os arbustos, não com medo, mas como se quisesse ter certeza do que era antes de tomar alguma atitude. "Mas os arbustos continuam se mexendo", disse Fion mais apavorado. Mal ele terminou de falar, ele gritou, pois algo saltou dos arbustos, mas não era um azangue, era um cervo. E não tardou, outro cervo estava no pátio, e logo uma manada de cervos estava no pátio da casa da árvore. "Eu disse a você que os Marranas estavam vigiando e não precisava se preocupar." Mabelle falou acariciando os cabelos do Willa, bem mais aliviada.
Fion também relaxou, observando os cervos com visível encantamento. Eles parecem estar cansados e com fome, disse o pequeno. Podemos dar o cesto de peras que colhemos ontem? Acho que eles precisam mais do que nós, senhora. Mabel pensou um pouco. Então decidiu descer com Fion, avisando-o para não sair de perto dela. Os cervos os olhavam inquietos, mas seja por estarem cansados ou por algum dom que Fion tinha com os animais, eles não fugiram ao ver os dois no pátio entrando na despensa. Mabel e Fion saíram, trazendo 2 grandes bacias largas de metal. Encheram uma delas com água, e um a um os animais beberam. Na outra bacia estavam as frutas. Eles as pegaram e as espalharam no chão do gramado. Os cervos comeram todas, com vontade. Aos poucos eles foram indo embora. Somente um último cervo, com uma grande galhada, que parecia ser o líder do grupo, parou diante de Mabel e Fion. Curvou uma das pernas, saindo em seguida, atrás dos outros que já não eram mais vistos no pátio. Acho que ele nos agradeceu, senhora, disse Fion, surpreso e feliz. Creio que sim, Fion. Agora me ajude aqui. Vamos colocar essas coisas dentro da despensa e voltarmos para dentro. Fion obedeceu animado, esquecido por um tempo do perigo dos azãs, pegando a grande bacia de forma desajeitada e a levando para a despensa. Mabel olhou ao redor, para além da clareira. Sabia o que aqueles cervos significavam. A hora tinha chegado e ela precisava se preparar. Dália e Fauzi ouviam várias conversas em voz baixa, enquanto caminhavam entre as árvores na escuridão da noite, guiados apenas pelas luzes das lanternas. Os dois não falavam, mas prestavam atenção. À frente deles, Caleb e Mitaua conversavam. De início, Mitaua explicou a Caleb por que Mestre Hakim não havia cancelado as festividades. Cancelar só iria levar as pessoas a fazerem perguntas e trazer pânico quando descobrissem as respostas. Você sabe tanto quanto eu como é a segurança em Teitene. Não há qualquer chance de um azang entrar na cidade, quanto mais um Jau daquele tamanho. Eles nem chegaram perto do perímetro patrulhado, por isso demoramos para alcançar vocês. Estávamos procurando ele fora do perímetro. Alguma coisa fez esse Jau voltar e arriscar-se na área protegida. Dália percebeu Caleb virando o rosto, olhando pensativo para ela. A moça fez de conta que olhava o chão onde pisava, evitando o olhar do Marrana. Depois de esgotarem esse assunto, conversaram sobre coisas que lhes dizia a respeito e pouco sentido faziam para Dália e Fauzi. Mas ela percebeu que Mitaua e Caleb não eram só muito amigos, mas amigos desde crianças, como se eles tivessem crescido juntos. Continuaram caminhando pela madrugada, com apenas 2 paradas rápidas para descanso. Fauzi já começava a tropeçar de sono, e as pernas de Dália estavam bem doloridas. Eles caminharam o dia todo, e a jornada noturna extra os deixava no limite da exaustão. Principalmente Fauzi, que estava abalado tanto fisicamente quanto emocionalmente. As primeiras luzes do amanhecer surgiam na floresta, quando eles começaram a subir uma pequena trilha entre grandes pedras e árvores frondosas. Fauzi tropeçou mais uma vez, quase caindo, e Caleb pegou sua mão. Estamos quase lá, Fauzi. É do outro lado desse morro. Incentivou o Caleb, e ele estava dizendo a verdade. Quando chegaram ao topo da trilha, tiveram uma visão panorâmica de Teitene. Eles estavam em cima de um penhasco rochoso. Ao lado deles descia uma escada esculpida dentro das rochas, fazendo zigue-zagues até chegarem em um pequeno cais à beira do rio. Esse rio Mitaua os informou que se chamava Juro,
e se encontrava com o rio Bahorim logo adiante. Entre os dois, na outra margem, havia uma cidade de pedra, com torres e edifícios, com um grande cais no seu lado leste e um penhasco com várias pequenas cachoeiras ao fundo. Ela se erguia como se tivesse saído da água. Aquelas são as cachoeiras Juro, um paredão arredondado com um enorme espaço de pedras e água diante dele. Informou Mitawa simpático. Os barcos só conseguiam navegar nas laterais, e em dias de ventania precisavam controlar muito bem as embarcações para não irem de encontro às pedras. Um sábio da antiga Sblander que passava por aqui se encantou com a beleza do lugar e planejou a cidade, que foi erguida sobre as rochas, se encaixando a paisagem sem danificá-la. Mas como tem tantas árvores ali? Perguntou Dália um tanto incrédula. Ah, essas são as árvores laço, respondeu Mitawa. Seus troncos amam se entrelaçar nas pedras. Você vai encontrá-las até dentro das casas. Venham, precisamos atravessar o rio. Fauzi tinha perdido completamente o sono. Nunca tinha visto algo tão lindo feito por mãos humanas. Estava ansioso para conhecer a cidade. Eles desceram com cuidado a escada de pedra e no cais atravessaram o rio com uma balsa conduzida por um trabalhador local. O cais do outro lado era barulhento e movimentado. Grandes embarcações desembarcavam e embarcavam caixas e sacos de estopa com cereais. Mas o cais não era sujo ou cheirava a peixe podre. Era bem organizado e limpo. As árvores laço cresciam sobre as paredes dos casarões e torres, e suas copas agora eram uma mistura de amarelo, vermelho e verde escuro. Muitas folhas caídas se espalhavam pelo cais, barcos e pela água. Seguiram entre a agitação e o burburinho até chegarem ao portão principal. Ele estava aberto, mas viam as portas encostadas à parede, ricamente trabalhadas em ferro escuro, de folhas entre ramos por toda a sua extensão. Quando entraram, Dália e Fauzi tiveram outro choque. A cidade era mais bonita ainda por dentro. Janelas e portas ricamente trabalhadas, paredes e colunas com molduras, árvores laço e trepadeiras floridas por todo lugar. Outras árvores menores e arbustos em canteiros com terra e grama. Escadarias e ruas laterais mais estreitas que levavam a pontes mais altas. Canais por onde a água das cachoeiras passava, pequenas praças com fontes no centro. Com certeza, Fauzi e Dália se perderiam rapidamente naquele emaranhado de ruas e vielas se não estivessem com um guia. Eles não sabiam para onde olhar primeiro. Caleb os observava com um sorriso. É bonito, não é? E vai ficar ainda mais bonito quando eles terminarem de enfeitar a cidade para a festa. Falou Caleb quando eles passavam por um grupo de pessoas que esticavam uma corda repleta de pequenas bolas coloridas, como um varal sobre a rua. Chegaram a uma praça maior, cercada por edifícios menores e torres, e um palácio ao fundo, por onde se chegava subindo uma larga escada de 5 degraus. 2 marranas vigiavam a porta principal. Mitawa subiu para falar com um dos guardas, pedindo permissão para falar com Mestre Hakim. Ele voltou pouco tempo depois. Mestre Hakim já sabe da nossa chegada. Não me pergunte como, eu não mandei aviso nenhum. Acrescentou Mitawa, vendo o olhar confuso de Caleb. Provavelmente foi uma rana, quando nos viu chegando na balsa, creio. O mestre disse que vai recebê-los, mas antes pede que vocês descansem e comam alguma coisa. Ele mandou preparar quartos para Fauzi e Dália. Caleb, ele sabe que preferirá ficar na cidadela dos Marranas. Pode ficar tranquila, Dália, disse Caleb ao ver o olhar receoso da moça. Não há lugar mais seguro que o palácio de Teitene. Você e Fauzi ficarão bem. Dália, ainda um pouco desconfiada, e Fauzi, com olhos cansados, mas insistentes em olhar toda a beleza ao redor, seguiram Mitawa e Caleb para dentro do palácio. Era realmente como Mitawa havia falado.
As árvores laço eram vistas em várias partes dos corredores e salões. Suas copas e galhos enfeitavam o teto emoldurado, deixando o chão com várias folhas secas, mas isso não parecia incomodar as pessoas. Um aroma levemente doce vinha delas. Era discreto, não aquele aroma forte que ardia nas narinas, como era comum em outras árvores. Passaram por largos corredores iluminados, seja por janelas, seja por clarabóias e domos de vidro no teto. Quando menos esperaram, estavam diante de um corredor aberto. Colunas e um parapeito estavam diante deles, e no andar de baixo eles viam um imenso e bem cuidado jardim. O corredor fazia a volta, cercando o jardim por 3 lados. Somente o lado norte, que ficava à direita deles, não tinha construção. Terminava num terraço, com um parapeito baixo de colunas de pedra. Este tinha visão para o rio Barrorim, que passava mais abaixo. A luz do sol da manhã invadia o jardim daquele lado. Pássaros bebiam água na fonte e borboletas rodeavam os canteiros de flores. Andaram pelo corredor, passando por algumas portas no seu lado esquerdo, parando na porta que ficava na curva do corredor, que seguia para a direita. "Você vai ficar nesse quarto, pequeno?" disse Mitaua para Fauzi, abrindo a porta. "Caleb pode levar a moça ao quarto ao lado." "Viu?" falou Caleb, conduzindo Dália para o outro quarto, um pouco mais adiante. "Bem próximos. Se precisar ver o Fauzi, é só sair de um quarto e entrar em outro." Caleb abriu a porta, indicando com a mão para que Dália entrasse. "Venho chamá-los quando for a hora. Não esqueça a espada." "Vai me lembrar de comer também?" "É óbvio que eu vou levar a espada. Estamos aqui para isso," respondeu Dália, irritada. "Sempre tão gentil," ironizou Caleb. "Vejo vocês depois." Dizendo isso, Caleb fechou a porta, deixando Dália sozinha em um grande quarto. Ela ficou ali, parada por um tempo, se recuperando do assombro. Era o quarto mais bonito que ela já tinha visto na vida. De um lado, uma lareira aquecia o ambiente, e perto dela, numa pequena mesa redonda, bandejas cobertas exalavam um cheiro bom de comida recém-feita. Uma cama enorme estava do outro lado, e uma árvore laço crescia no canto, terminando em uma pequena copa de folhas vermelhas. Na sua frente, o quarto terminava em uma grande porta de vidro, com janelas altas dos lados. Lá fora havia uma pequena sacada. Dália foi até a porta de vidro e a abriu, olhando para a cidade, que agora parecia um grande formigueiro. Muitos trabalhavam nos enfeites das ruas, outros montavam barracas e mesas, e outros corriam, levando coisas para uma e outra direção. Ela olhou para a rua abaixo da sacada. Era estreita, e pelas pessoas que entravam e saíam, ela deduziu que ali ficava a cozinha do palácio. Dália respirou mais aliviada ao ver 2 marranas cuidando a porta de serviço. Quando ela voltou para o quarto, ela percebeu que não havia parede atrás da cama, mas um tipo de grade de madeira com formas vazadas, e havia algo atrás dela. "Eu não acredito!" disse ela com um sorriso de surpresa e alegria ao entrar no espaço atrás da grade. Diante dela estava uma grande banheira, cheia de água quente, da qual subia um vapor perfumado. Dália esqueceu a fome e o cansaço, tomando o banho mais demorado do qual ela se lembrava. Era verdade que ela não se lembrava de muita coisa, mas isso não importava. Fazia muitos dias que ela não se sentia tão relaxada. Até a dor nas pernas a deixou, e somente quando a água já estava ficando fria demais é que ela relutantemente saiu da banheira. Depois de se fartar com a comida quase fria pela demora no banho, Dália caiu na cama, adormecendo rapidamente. Ela não sabia que no outro lado da cidade, em uma das várias hospedarias, chegava um grupo de 5 forasteiros.
um deles com uma cicatriz no rosto e olhos frios e cinzentos.